Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray, e com você. É muito bom estar aqui com você hoje. E eu decidi, pelo menos tento, toda tarde assistir o Estudo na Palavra. Aqui em Baton Rouge passa 2 vezes pela manhã e uma vez, acho que às 5:30 da manhã, quando passa aqui no horário central. E eu gosto muito de assistir, porque acho que é algo que está sendo passado para as pessoas que eles precisam ouvir. E fico muito feliz com vocês que nos enviam e-mails ou sei lá qual outro meio que você usa para comunicar com a gente e dizer que ama o programa. Muitos de vocês falam: temos que aumentar para 1 hora o estudo. E bem, não podemos fazer isso. Estamos agora em nosso limite. Pode acreditar. Mas olha, gostamos muito e nos alegramos muito com o privilégio de levar a palavra de Deus até você. Bob, por favor, leia pra gente Atos capítulo 8. Comece no versículo 7. Não, peraí. Começa no versículo 5 e leia até o 8. Tá bem. Diz: Filipe descendo a cidade de Samaria. Devia ter sido traduzido uma cidade de Samaria, que devia ser Siquém. Esse é o Filipe de Atos capítulo 6, versículo 5. Anunciava-lhes a Cristo. Diz que ele proclamava que Jesus era o Messias, Deus manifesto na carne, ressurreto dentre os mortos. Ele não entendia muito sobre a cruz nessa época específica. Isso veio depois da conversão de Paulo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Fala de uma grande aceitação do evangelho, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, confirmando a mensagem que ele pregava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. O nome de Jesus era usado para expulsar demônios, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando a mensagem de Cristo é aceita, sempre traz grande alegria. Escuta isso. Enquanto eu estudava isso, pouco antes de começarmos o programa hoje, fui lembrado de um incidente que aconteceu a primeira vez que preguei fora desse país. E foi na República do Panamá. O missionário estava no lado da cidade de Panamá e ele estava construindo uma igreja em Colônia, que ficava do outro lado do Panamá. Era em um prédio alugado por eles para que a igreja começasse ali e por aí vai. E eu estava pregando ali para tentar salvar algumas pessoas e começar a igreja. E tem uma ótima igreja lá hoje. De qualquer maneira, era um sábado à noite, o culto aconteceu por toda a semana e tivemos cultos maravilhosos e por isso agradecemos ao Senhor. Mas aquele culto de sábado à noite foi diferente. O Espírito de Deus se moveu de maneira poderosa e eu senti o dia inteiro Satanás tentando lutar contra aquilo, senti o mover do Espírito Santo combatendo as forças das trevas, mas, ironicamente, eu ainda me lembro da mensagem que preguei naquela noite: vida mais que abundante. Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Teve um número excelente de pessoas que foi até o altar, mas, de repente, algo aconteceu que foi bem extraordinário. Um homem, na realidade era um jovem, acho que tinha uns 20 anos, ele foi até o palco, era como se fosse um teatro, foi até ali e ele era meio que deficiente e veio arrastando sua perna direita. E chegou aonde eu estava na plataforma. Eu não sabia quem ele era ou o que ele estava fazendo, mas ele colocou a mão no bolso e tirou um revólver. E olha, foi o maior
38 ou 45, sei lá o que era aquilo, que eu já tinha visto na vida. Eu fiquei paralisado e não sabia o que ele ia fazer. E ele ficou ali segurando aquela arma na mão, sem falar nada por alguns instantes. Aí ele foi e colocou ela no púlpito. E ele disse: irmão Swagger, eu gostaria de te dizer algo. E aí tinha um homem ali que era meu intérprete, e ele começou a interpretar o que ele estava dizendo. E ele disse: hoje faz 1 ano que um homem na cidade do Panamá me atropelou de propósito para tentar me matar. Perdi a minha perna por causa disso. E disse: agora sou meio homem por causa disso. E ele falou: esse era o meu problema. E ele disse: eu estava indo para a cidade do Panamá matá-lo. Tinha planejado e falou: tinha pensado nisso por várias semanas, vários meses, arrastando essa perna direita, nem consigo andar, nem sou um homem mais, sou meio homem. E ele disse: hoje mesmo, fazendo 1 ano que ele tinha me atropelado e eu ia matá-lo, e comprei essa arma para isso. Aí ele disse: eu estava falando com a minha mãe, e a minha mãe era o aniversário dela, e ela não tinha a menor ideia sobre o que eu estava planejando fazer. Aí ele disse: vou comprar um presente de aniversário para você. E aí a mãe dele respondeu: filho, eu só quero uma coisa. No meu aniversário, eu quero que você vá para a igreja comigo, hoje à noite. E aí ele falou: ah, não, mãe, não quero. E ele não falou para ela que estava indo para a cidade do Panamá, atravessar ali o canal, na cidade de Colônia e tal. Mas ele não falou para ela e ela insistiu: olha, se você quiser honrar meu aniversário, vamos para a igreja juntos hoje. Finalmente ele falou: eu aceitei e eu vim. E ele falou: isso quis dizer que não foi para a cidade do Panamá matar esse homem. E disse: quando você começou a fazer o apelo, ele disse: eu não pude resistir. Algo aconteceu. Jesus segurou minha vida e não vai me largar. E ele disse: eu quero te dizer que não preciso mais dessa arma. Eu vou para a cidade do Panamá, não nessa noite, mas eu vou. E vou encontrar esse homem e dizer para ele que eu amo ele e que Jesus Cristo entrou em minha vida. Mas não parou por aí, não parou por aí. Eu preguei uma cruzada na cidade do Panamá, e um estádio que cabiam 50 ou 40 mil pessoas, e estava totalmente lotado. E naquela sexta noite eu falei dessa história que acabei de te contar, falando para o povo de uma grande alegria, uma grande alegria. E se ele tivesse ido para a cidade do Panamá, ia ter matado aquele homem e passado o resto da vida na prisão. Isso se não fosse executado. A mãe dele ia ter morrido. Ela não ia aguentar, ia ter matado ela. Mas ainda assim, o Senhor transformou essa situação. E eu contei essa história naquela noite e cheguei ao fim dela, sobre esse homem que subiu ali no palco dizendo que Jesus tinha entrado no coração dele. Eu olhei para o alto e ali vinha aquele homem arrastando a perna direita naquele longo corredor das arquibancadas até onde estávamos, na plataforma. E eu pensei: não é possível que é ele, não pode ser o mesmo homem, mas era ele. Ele chegou para mim e nos abraçou e disse: irmão Swagger, hoje sou pastor de uma igreja na cidade do Panamá. E disse: é isso que Jesus Cristo fez em minha vida. E senhoras e senhores, escutem aqui. O Senhor fez a mesma coisa por milhões e milhões de pessoas e os encheu de alegria. Pessoas estão nos assistindo agora que, se não tivessem aceitado Jesus, morreriam como bêbados, com uma overdose, drogados, iam ter se matado, se não transformado a vida deles um inferno na terra. Mas quando Jesus vem, há uma alegria que enche tudo, que muda tudo, que somente Cristo Jesus pode fazer. Eu escutei hoje mesmo alguém que trabalha com a gente aqui, e isso por vários anos,
e amamos a ele. A irmã dele cometeu suicídio, se matou ontem mesmo. Talvez o Bob tenha escutado falar. Isso partiu meu coração. E eu li ou escutei na televisão, um dos dois, dizendo que hoje mais pessoas cometem suicídio do que em qualquer outro tempo. Minha secretária me falou. Olha, isso está se tornando algo muito comum, porque muitos multimilionários, muitos atores e atrizes, digo muitos, mas alguns estão se matando e faz parecer com que seja o correto a se fazer e por aí vai. Mas somente Jesus Cristo pode trazer alegria para uma vida e um coração, mudando essa pessoa. As pessoas precisam de mudança. Paulo falou para o carcereiro em Filipe, não se machuque. Olha, ele pensou que as circunstâncias estavam diferentes do que realmente eram. E ele pensou que a única opção para ele era cometer suicídio. Mas Deus está no controle. Como resultado disso, foi salvo junto com toda a sua casa. E a alegria entrou no coração dele, entrou no coração e na vida dele. E existe uma alegria física quando a pessoa serve a Jesus. Não é só retórica, não. É uma alegria verdadeira que entra no coração da pessoa e nunca vai embora. Não quer dizer que não existam mais problemas. Eles existem, mas ainda assim existe uma alegria inexplicável e cheia de glória. Uma alegria inexplicável e cheia de glória. Temos que ir para o intervalo. Estou amando o programa e espero que você esteja também. Se você tem Jesus em sua vida e em seu coração, você sabe o que é alegria, senhoras e senhores. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós voltamos. Todo cristão precisa de uma biblioteca cristã, com livros que vão te ajudar a entender a palavra de Deus melhor. E todos os 38 volumes de nossos comentários vão fazer isso. O preço de catálogo deles geralmente é $40, mas agora estão à venda com 50% de desconto por apenas $20. E estamos te dando de presente o CD Mostre-me o Caminho do Calvário, do Greg Coleman, um dos melhores músicos e servos de Deus que está com o Senhor hoje. Você vai receber um desses com todo o comentário que você pedir. Senhoras e senhores, não perca. Pela metade do preço, se você puder, peça todos, ou quantos você puder. Eu sou o Jimmy Swagger dizendo, vou esperar você ligar. Para outras informações, acesse o site shoppingjsm.org. Estamos de volta. Eu quero que você, o Bob já leu o capítulo 8, versículo 8 de Atos, outra vez, por favor. E houve grande alegria naquela cidade. Quando a mensagem de Cristo é aceita, sempre traz grande alegria. Já passamos metade do programa falando disso. Vocês têm outra coisa a dizer sobre isso? É um milagre como Deus trabalha nos detalhes, em preparação, antes da hora chegar. Vamos ler a respeito de Simão aqui e a preparação que devia estar acontecendo na vida dele. Você contou sobre um senhor no Panamá e Deus opera de maneira misteriosa. É verdade. Eu só queria mencionar que é muito importante ver que essa alegria é o resultado da experiência inicial de salvação. É a alegria da experiência inicial de salvação. O versículo 6 diz que ouviram as coisas que Filipe falou. Ele pregou o evangelho para eles, falou de Jesus com eles. Então, o que vemos, e queremos estabelecer isso antes de chegar em outras passagens em Atos capítulo 8, é que esse povo, depois que ouviu o evangelho, aceitou a Cristo e nasceu de novo. Aqui fala de algo mais do que só ouvir, é ouvir e responder, aceitando o evangelho. E o resultado de tudo, então, é a alegria. Deixa eu te perguntar, quando o Senhor te salvou da bebedeira, dos vícios e por aí vai, houve uma alegria instantânea que invadiu o seu coração? Para mim, acho que foi um alívio imediato, o peso foi embora, a alegria continuou a crescer nos dias que vieram logo após aquilo.
A alegria está ali, mas o que você sente depois de estar tão dominado pelo pecado, e quando você é perdoado daquilo, por isso estou te usando como exemplo, porque eu não acho que o Dave ou o Bob, nenhum dos dois, experimentaram prisões dessa maneira e por aí vai. Mas ainda assim, houve uma mudança na vida deles que, ao mesmo tempo, exigiu que a alegria enchesse a vida e o coração deles. E foi Jesus que diz que quem é perdoado de muita coisa, muito ama. Eu era criança quando fui salvo, então nunca experimentei cachaça na minha vida e nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida e por aí vai. Mas eu sempre me perguntei, porque eu me lembro no sábado, na tarde, quando fui salvo, eu estava em uma fila de um cinema com várias outras crianças, esperando a bilheteria abrir para comprar um ingressinho de 10 centavos para ver um desenho no cinema na época e tal. Quando de repente o Espírito do Senhor falou comigo, e eu não estava salvo, eu era uma criança de 8 anos. E ele falou: não entre aí, entregue o seu coração para mim, pois você é um vaso escolhido para ser usado a meu serviço. Eu sabia que era Deus, não tinha a menor dúvida. Naquela época, abriu a bilheteria e a roleta de ingressos travou. E eu sempre acreditei que o Senhor travou aquele negócio. E ela estava tentando desfazer e o Senhor falou comigo de novo, falando a mesma coisa: não entre nesse lugar, pois você é um vaso escolhido para ser usado a meu serviço. E eu me lembro que minha moeda estava na mesa, aí eu peguei minha moeda e não falei nada, nem fiz nada. E a senhora Green trabalhava na bilheteria e ela perguntou: ô Jimmy, você vai ou não vai? Eu não respondi, só virei e fui embora. E quando eu passei ali uma farmácia que tinha perto, passei pelo mercado também que tinha ali perto, e aí eu entrei na sorveteria e peguei um sorvetão. Aí fui para a esquina, fiquei parado e senti. Foi como se, e olha, eu era um garoto de 8 anos, eu não entendia muita coisa sobre o pecado, mas foi como se um peso de 100 libras tivesse saído dos meus ombros. E foi aquela alegria que encheu meu coração, mesmo sendo criança, sem conhecer o pecado. Mas isso mostrou que quando a pessoa ou a criança passa a prestar contas, ou pode entender o que é certo e o que é errado de certa maneira, passa a ser responsável por sua alma dali em diante. E eu me lembro que cheguei em casa, minha mãe sabia que horas era para eu voltar e quanto tempo demorava o filme. Cheguei em casa uma hora cedo e ela perguntou: o que você está fazendo em casa? Eu disse: eu fui salvo. E ela disse: foi o quê? Eu falei: eu fui salvo. Meus pais estavam salvos há alguns meses. E ela olhou para mim e falou: como assim você foi salvo? E eu disse: eu fui salvo. Como você foi salvo? E eu disse: fui salvo na frente de um cinema. E de repente ela começou a chorar. Eu não sabia por que ela estava chorando. E eu pensei: será que eu fiz algo errado? Claro que não tinha feito. E ela me abraçou, e porque o tempo passou e eu aprendi o que fez com que ela ficasse tão feliz. Mas uma criança de 8 anos, com o único conhecimento do pecado que eu tinha, talvez fosse, eu nem consigo pensar em nada no momento, para ser sincero, mas eu sei que fazia muitas coisas com 8 anos de idade que não eram certas. Mas eu muitas vezes me pergunto, se eu me senti tão bem daquela maneira, com 8 anos de idade, o que uma pessoa que vive uma vida de bebedeira e que de repente é liberta pelo poder de Deus deve sentir? Por isso eu sempre te pergunto isso. E se eu tivesse rejeitado aquilo ou ignorado aquilo, eu seria responsável por minha alma dali em diante. Pois acredito que foi naquele momento, eu não lembro nada a respeito de ser salvo antes daquilo, mas
naquele momento, o Espírito de Deus falou comigo e eu fiquei responsável por minha alma. É o que eu acredito. Você pode perguntar, você acha que alguém de 8 anos... então pode estar no inferno? Eu acho que sim. E quando o Espírito Santo fala com crianças de acordo com o seu ambiente, a maneira como eles são criados, se são criados em uma casa onde não conhecem a Deus e são mais velhos, quando começam a entender algo, como os seus filhos ou os seus aí que são criados em lares cristãos, olha, eles entendem rapidamente. Minha esposa foi salva com 3 anos, criada na casa de um pastor, ouvindo o evangelho a vida toda. Então deixa eu te perguntar, você acredita que existem crianças de 3 anos no inferno e que chegaram à conclusão que precisavam de Cristo com 3 anos? Provavelmente a maioria não, pois ainda não foram expostos ao que ela tinha sido exposta, mas alguns provavelmente sim. Certo, eu amo crianças e só de pensar em uma criança no inferno é algo muito terrível. Mas se podemos tomar nossas decisões, então a rejeição, ela tem o mesmo resultado final de uma pessoa que tem 20 anos, que aceitou ou rejeitou. Então, se existe a habilidade de ser salvo, existe a habilidade de estar perdido. Essa é uma ótima maneira de explicar. Se eu tivesse entrado naquele cinema e ignorado o que o Senhor falou ao meu coração, e algo tivesse acontecido comigo a caminho de casa, eu acredito que ia ter morrido perdido, sabe? E eu posso estar errado sobre isso, mas isso aí é com Deus, porque é Ele que determina quem é e quem não é, e não eu. Você ia dizer alguma coisa, Dr. Gray? Não, estou tentando agora entender um menino de 3 ou de 8 anos não indo para o céu. A misericórdia e a graça de Deus são grandiosas. E eu entendo a Escritura no que diz respeito a negar a Cristo e abandonar a Cristo. Eu cresci em uma igreja pentecostal e quando criança eu ouvi muito feito uma confissão pública até ter 12 anos, mas nunca foi contra Cristo e provavelmente estava tentando receber o máximo possível. E eu acredito que, no meu ponto de vista,
as misericórdias de Deus são grandes e eu não gostaria de, se eu estivesse pregando em um funeral, eu tomaria muito cuidado para não sugerir que uma criancinha pode ir para o inferno. Eu também, eu concordo. Como você falou, Deus é misericordioso e disse: deixe vir as criancinhas até mim. Com certeza, Deus vai dar o máximo de chances possíveis para que a pessoa seja salva. Verdade. Eu li um sermão, eu acho que era do Simon Ward, Crianças de 6 anos no Inferno. E foi uma declaração muito forte, sabe? E eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. Como falei, em minha situação, se eu tivesse rejeitado o que o Senhor falou ao meu coração e algo acontecesse comigo, não sei, tenho que deixar nas mãos de Deus. E fazia quanto tempo que você estava ouvindo o Evangelho? Desde que eu tinha 5 anos. E isso foi com 8 anos? Sim, então eram 3 anos ouvindo o Evangelho. Mas eu não lembro de nada em relação ao Evangelho, nada. Antes desse sábado à tarde, nós íamos sempre para a igreja quando as portas se abriam, mas éramos crianças, né? E eu não me lembro de nada que tenha escutado, mas tenho certeza que o máximo que eu sabia era porque o Senhor estava falando comigo. Naquela tarde eu sabia, sem dúvidas. Eu creio que tinha incorporado algum tipo de entendimento, tinha aprendido algo nos 3 anos, pois estava na igreja em todo o culto. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa e diga a outros sobre o estudo da palavra, por favor, como muitos de vocês já fazem. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.